Olá, voltamos com o programa TV Câmara Entrevista, hoje recebendo o professor Roberto Mendes, diretor estadual da POSP, e o jornalista da TV Câmara, Daniel Mendes. Estamos debatendo aqui a questão da luta salarial, da carreira do professor e todos os elementos aí que compõem esse cenário em que o professor está inserido na sala de aula. E por falar nessa questão de luta salarial, que é uma das bandeiras que é bem levantada pelo professor também, o senhor mencionou aqui no primeiro bloco com relação ao piso nacional que foi aprovado desde 2008, porém não está sendo cumprido aqui no estado de São Paulo. Por que isso ocorre e como é que está o processo? Então, Daniel, essa legislação criada em 2008 e aprovada pelo Congresso, ele previa um salário mínimo para o professor que cumpre 40 horas semanais de aula. Isso é uma reivindicação antiga dos professores no sentido de você não ter defasagem salarial a nível de Brasil, né? Professor aí norte e nordeste, sertão do país, não ganhava salário mínimo, né? O que é um absurdo. Então, se a gente pensar em termos de avanço de uma nação através da educação, você tem que valorizar os profissionais como um todo. Então, é uma luta nossa muito antiga e foi aprovada em 2008 essa lei do piso que previa, hoje está em torno de 1.500, 1.600 o valor por 40 horas aula, não é nada de extraordinário, mas o que vem junto com a questão salarial, que é muito interessante, é a jornada de trabalho. Como eu já disse, por essa lei está previsto 1/3 da jornada de 40 horas ser transformada em hora-atividade, né, fora da sala de aula. Então, o professor com 40 horas, ele teria 26 horas em sala de aula e as 14 horas que completaria as 40 seriam para atividade extra-classe, que é muito significativo, é muito importante isso. É óbvio que isso demanda mais professores, porque na medida em que você tira professor da sala de aula e tem a carga horária para ser cumprida, né, de todas as séries, se faz necessário contratar mais professores, né? Então, nesse sentido, o governo tem resistido muito, o governo do estado de São Paulo, no sentido de aplicar principalmente a jornada. A questão do piso se cumpre, é óbvio, o estado de São Paulo não pagar os 1.540, 1.550, que é hoje o piso, é um absurdo, né? Seria um absurdo. Mas a luta nossa é com relação à implementação da jornada de trabalho que não conseguimos até hoje. E, professor, existe até não se dá a importância necessária para essas horas de atividades que o professor necessita, né? Você tem uma valorização, às vezes, o professor tem que estar na sala de aula. Mas como é que ele tem que estar nessa sala de aula? Ele precisa estar preparado, ele precisa ter seu tempo para corrigir seus trabalhos. Eu queria que o senhor falasse mesmo que isso é muito importante também, que a sociedade compreenda isso e muitas vezes o professor é responsabilizado por essas questões e ele não tem essa culpa, vamos dizer assim. Exato. Então, Elton, nesse sentido, quando a gente fala em formação continuada, esse é o momento. Não é esse momento em que o professor está, que parte dele é cumprido na escola, né? Essa hora atividade, parte dela é cumprida na escola. Está ali para o atendimento, né, do aluno ou outras atividades pedagógicas. Exatamente. E uma outra parte, né, eu diria aí 50% dela, é de livre escolha, porque o professor também tem que respirar, ele precisa de ler, ele precisa de saber o que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo no mundo, né? Porque o professor, além dele ter a sua disciplina específica, o seu conhecimento específico, o professor ele tem que intermediar os conflitos, os problemas do mundo, né, de um modo geral, e portanto, ele tem que saber, ele tem que conseguir ler o mundo em que ele vive, né, para poder ajudar os alunos a interpretarem a sua realidade. Então, isso é de fundamental importância, né? Ele precisa de ter esse momento, porque como eu disse para vocês, professor com dupla, tripla jornada de trabalho, ele mal sequer, ele sabe quanto foi o jogo do time que ele torce no dia anterior. Porque ele vai dormir, chega depois das 11h, meia-noite em casa, deu aula até às 11h, ele está morto de cansado, ele vai dormir. No outro dia acorda cedo para dar aula às vezes às 7 horas, porque nós vamos encontrar, e não são poucos não, muitos professores que trabalham 2, 3 escolas. E isso é desumano, né? Para um professor que trabalha, o trabalho dele é mental, é intelectual, né? Ele precisa de condições físicas para que a mente dele funcione de forma saudável, adequada.
Então essa jornada do PIS ela foi muito importante nesse sentido, foi uma conquista nossa. É óbvio que ela tem que vir vinculada aos salários adequados para que ele não tenha que extrapolar essas horas, né? Portanto, trabalhar contento 40 horas, que é o suficiente, todas as categorias de um modo geral trabalham 40 horas semanais, né? Que seria as 8 horas por dia. Porque o professor tem que trabalhar 65 horas ou mais, isso eu estou dizendo a nível de acúmulo no serviço público, porque às vezes ele pega particular, né? Porque não dá conta das despesas que tem. Então, isso tudo tem que ser revisto. Se existe uma lei, ela tem que ser cumprida, né? E o Estado de São Paulo não cumprindo é um mau exemplo, né? O Estado de São Paulo não cumprir isso, um Estado rico, um Estado com PIB europeu, não é possível, né? Essa reivindicação que a gente faz em termos até inclusive do PIB, né? Da aplicação do PIB, vinculada ao PIB, São Paulo não tem por que não cumprir isso que está previsto, que está na lei, né, desde 2008. E o que é mais interessante, Elton, é o seguinte, que o governo do Estado não cumpriu até hoje, porque ele sempre entrou com as ações diretas de inconstitucionalidade. Tentar demonstrar que a lei é inconstitucional, uma lei federal. E ele, com isso, ele conseguiu empurrar ao longo desses anos, e até que o Supremo agora se manifestasse, não tem como, ele tem que cumprir, né? É óbvio que se ele não investiu na formação de professores, né, ele está tendo dificuldade de implementar, mas a melhoria vem, né, a partir do momento que ele começar a cumprir também o que é de sua responsabilidade. Então a importância que nós temos aí da lei do PIS é essa, né, da questão do tempo do trabalho do professor, no sentido da sua formação. Isso é de suma importância. O senhor falou com relação à questão da formação do professor. Antigamente, né, a gente ouviu dizer muito, e não sei se o senhor também teve professor, o Elton também teve professor nessa mesma condição, não era necessário ter o ensino superior para ser professor. Antigamente, até com o antigo normal, não sei se no estado de São Paulo se chamava assim, era possível dar aula. Depois foi instituída a questão do ensino superior para que os professores estivessem mais capacitados para irem para a sala de aula. E nessa questão da formação, as instituições hoje formadoras desses professores, elas estão preparadas? Existem falhas nelas graves? E no processo também, porque hoje se faz um professor sem que ele tenha que ir e conviver no dia a dia de sala de aula, para depois fazer também o período lá de estágio. Como é que o senhor avalia a questão da formação dos professores hoje pelas instituições que nós temos no Brasil? Então, Daniel, no passado, o que a gente observava é o seguinte, a escola ela era muito limitada, muito restrita, muito elitizada. Então, da sequência a hoje o chamado ciclo 2 do ensino fundamental, era raro, né? Então, geralmente as crianças elas tinham acesso ao que hoje nós chamamos de ciclo 1, que no passado era o ensino primário, né? Então, o grosso da população brasileira, até no estado de São Paulo, ela tinha acesso a esse nível de ensino, a grande maioria, né? Então, portanto, o que existia? Existia mesmo as professoras do primeiro grau, né, da antiga legislação, antiga LDB, que previa o ensino primário. Então, qual eram os pré-requisitos para lecionar, para dar aula? Era justamente ter o normal, né? A escola normal, que era o magistério, né, que a gente chamava, e então a demanda era por esse nível de ensino, né? Então, na medida em que as legislações foram avançando, que eu falei para você, foi criado o Fundeb, era o Fundef, em 1996, e que posteriormente, que agora foi instituído o Fundeb, no sentido de ampliar, porque o Fundef era um fundo para o ensino fundamental, né, no sentido de ampliar do antigo primário para o ginasial, o antigo ginasial. Né, então, ciclo 1 hoje, ciclo 2 do ensino fundamental. Então, isso foram conquistas que a gente foi tendo, e obviamente no sentido da especificidade, do conhecimento específico, se faz necessário também de especializar os professores também. Daí a própria legislação exigir que para trabalhar as disciplinas específicas você tenha a formação superior, né? Que eu acho que ou até nível de especialização, mestrado. Exatamente. Professor, a carreira de professor, se a gente pensar a educação, aí muitos jovens estão aí se formando que podem vir a ser professores, mas você está disputando o imaginário com profissões que
paga um salário inicial X, Y. A carreira do professor, a profissão, ela é atrativa? No momento não é, né? A gente vê os jovens não querem, inclusive uma cultura muito ruim que a gente percebe, que está disseminada na sociedade, e é pejorativa no sentido não, até mesmo professores, não, meu filho não vai ser professor, porque o que ele sofre, o que a gente sofre, o que eu já sofri, não vão ser professor. Você imagina se essa mentalidade, ela, né, cria uma cultura de que realmente o professor, ele não tem a sua importância social, qual vai ser o futuro do país? Não é só uma questão de salário, né, professor? Exatamente. A gente sabe que tem uma perda salarial nos últimos anos, e não é dos últimos, é coisa de 25 anos até, mas também existe a questão desse imaginário também, né? Do professor perdendo sua questão, o que ele representa, né, para a sociedade. Exatamente, a sua importância social, né? Isso é importante. Então isso precisa, Elton, de realmente a gente, uma guinada, uma mudança, uma efetivação das políticas educacionais, de aplicação até mesmo do que já tem em termos de legislação, para que a gente, no futuro bem próximo, a gente possa atrair esses jovens. Porque a gente percebe, a gente que está aí há tempo, né, na sala de aula, na direção de escola, na direção do sindicato, a gente percebe a quantidade de colegas, de professores, de jovens que se formam e que eles até prestam concurso, mas eles trabalham ali 1 ano, 2 anos, eles veem que realmente é extenuante, é desgastante, e qualquer outra atividade que ele vai fazer, ele vai ganhar mais e vai ser menos estressante. É óbvio que não deixa de ser gratificante, não tenho a menor dúvida, porque a relação social, a relação humana, ela faz com que a gente cresça, né? Mas os conflitos hoje têm sido tão grandes que o jovem ele quer a coisa para ontem, ele quer, né, resultados imediatos. E a educação não se faz de forma imediata. Por isso que políticas a curto prazo, a médio prazo, elas não vão resolver a situação da educação no Brasil, né? Eu vejo, embora a gente esteja aqui fazendo as devidas críticas ao sistema educacional, mas eu vejo que, principalmente por conta dessas legislações que avançaram, que também não deixaram de ser lutas das entidades de classe, porque se a gente deixar os governantes nossos lá, elegemos, e deixar que eles façam, eles vão sempre estar ajustando de forma a trabalhar os seus orçamentos, no sentido de atender a sua política, né? A política do seu projeto, né, que ele ofereceu para a sociedade e a sociedade votou. Agora, a sociedade é que tem que dizer o que ela acha que é prioridade, que é importante, qual é o projeto dela. Então, nesse sentido, eu percebo que hoje, por uma questão conjuntural, né, na questão da economia brasileira, o Brasil não vai adiante se não tiver tecnologia, se não tiver formação, né, de mão de obra, né, que não é tudo na educação, né, mas é fundamental no sentido da sustentação ao avanço da economia. Vocês viram os leilões da Petrobras, por exemplo. Por que se fez isso? Se faz isso porque não tem tecnologia ainda a ponto de explorar o pré-sal. Isso se torna visível que a educação brasileira ela precisa avançar para dar conta da nova demanda, né, do mundo, produzir conhecimento, né? Bom, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Estamos recebendo o professor Roberto Mendes, diretor estadual da POSP, e o jornalista Daniel Mendes, aqui da TV Câmara Jacareí. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Eu estou gesticulando muito.